Você percebe que seu rosto é um pouquinho torto? Você acha que você é assimétrico? Que um lado do seu rosto não é exatamente igual ao outro lado? E isso te incomoda um pouco? Ou então, na verdade, isso nem te incomoda. Você acha que você não deve mexer com isso porque é só uma questão estética, então você prefere não mexer. Mas você sabia que essa assimetria pode vir por uma deformidade dentro da sua articulação? Sabia não, né? Então continua assistindo ao vídeo que o nosso tema de hoje é assimetria de face. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Ana Cecília, cirurgiã bucomaxilofacial, implantodontista, faço parte do grupo Perfil Cirurgia e, como eu já falei, nosso assunto hoje é assimetria de face. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, explicar por que ela surge e como que a gente pode fazer para resolver. Tá bom? Antes de começar, deixa seu like aqui pra gente, se inscreve no nosso canal, ajuda a gente a divulgar nosso trabalho, a crescer com o nosso canal e poder trazer ainda muito mais informações para vocês que precisam de cirurgia bucomaxilofacial, tá bom? Bom, vamos lá. Primeiro, como é que a gente identifica a assimetria de face? Eu vou olhar aqui no computador porque eu vou olhar um caso, mas o Ramon simultaneamente vai passar para vocês aí na tela para vocês entenderem do que eu tô falando, tá bom? Bom, então vamos lá. A assimetria de face, a gente percebe assim, né? Primeiramente a olho nu mesmo, porque você olha para a pessoa, você consegue identificar na face dela que um lado tá diferente do outro, tá? Normalmente, quando a assimetria de face está associada a uma desordem dentro da articulação, essa assimetria, a gente consegue observar ela mais na mandíbula. Então, como vocês podem ver aí no caso que o Ramon vai colocar, o lado esquerdo dela, né, tá mais alongado. Se vocês olharem, a mandíbula tá mais longa do lado esquerdo do que do lado direito, tá? Do lado esquerdo, quando a gente tá olhando de frente, né? Então, na verdade, é o lado direito de vocês, mas é o esquerdo da paciente, tá bom? E aí vocês podem observar que até o cantinho do lábio, né, o ângulo do lábio caiu um pouco, né, acompanhando esse crescimento, e o ângulo do lábio do outro lado tá mais levantado, tá? Quando ela sorri, a gente observa também, se vocês observarem o sorriso, ele tá como se ele estivesse descendo assim, né, pro lado esquerdo. Então mostra que o lado esquerdo tá mais baixo do que o lado direito. Eu vou mostrar um outro caso para vocês também, que vocês conseguem observar as mesmas características, tá bom? Nessa foto, a primeira foto, é o paciente ainda sem correção. Então, apesar da posição da foto não estar muito boa, a gente consegue ver também que o lado esquerdo também está mais alongado, ó, vocês veem o ângulo da mandíbula do lado esquerdo lá mais para baixo e do lado direito o ângulo tá bem mais lá em cima. Eu vou pedir pro Ramon ir circulando essas coisas que eu tô falando, tá bom? E a mesma coisa acontece com a boca e até o queixo, tá? Você vê que o queixo tá mais caído para baixo, né? E aí, isso repercute na boca também, tá? Dentro da oclusão do paciente, né? Nos dentes. Então, se vocês observarem, nessa imagem aí também para vocês, a primeira de cima, né? Que é o paciente ainda não operado, vocês vão ver que os dentes, né? Estão também desalinhados aí desse lado esquerdo, apesar de que o paciente já tá em tratamento, né? Nesse caso. E aí o que a gente observa também é que a linha média dos dentes ela não coincide. Então, normalmente, a linha média entre os dois incisivos de baixo está desviada dos dois incisivos de cima, tá bom? Normalmente, são as principais alterações que a gente observa nesse caso. Mas, apesar de o problema estar localizado na mandíbula, como a maxila, que é esse osso de cima, ele cresce, né, acompanhando um osso de baixo que tá torto, a parte de cima também fica torta, tá? Então, normalmente o que acontece é isso. Então, um lado cresce mais, né? A gente vê que esse lado tá mais alongado e aí a parte de cima ela tende a acompanhar também, tá? E por que que isso acontece? Eu já fui falando um pouquinho, mostrando para vocês essas características e meio que dando a explicação também, né? O que acontece é que
O centro de crescimento da nossa mandíbula fica aqui na articulação. Então, a mandíbula, ela cresce por aqui, ó. Tem um centro de crescimento aqui, né, na nossa articulação, e a mandíbula ela vai crescendo de cima para baixo, tá? E aí o que acontece em algumas pessoas é que esse centro de crescimento ele fica mais ativo de um lado do que do outro lado. Então, todos nós, enquanto estamos crescendo, nós temos esse centro de crescimento ativo e a mandíbula vai crescendo por igual. Mas em algumas pessoas, um lado fica com uma atividade mais intensa do que do outro lado. E aí faz com que um lado cresça mais do que o outro e isso provoca essa assimetria de face que eu falei para vocês, tá bom? Em algumas pessoas, essa atividade de crescimento chega a nem cessar. Então, a pessoa continua crescendo, né? A pessoa já está na idade adulta, o centro de crescimento já deveria estar inativo, mas naquela pessoa continua ativo. Então, essa assimetria, ela vai sendo progressiva, cada vez ficando mais intensa, tá? Então, por isso, a gente precisa de uma intervenção dentro da articulação, tá? Nessas pessoas. Então, eu vou mostrar para vocês aqui na imagem, na radiografia, vocês conseguem observar que o lado esquerdo aí, ó, que tá circulado de azul, tá bem maior do que o lado direito, do outro lado. Então, a gente observa que a origem da assimetria dessa paciente realmente era isso, tá? Que a gente chama de hiperplasia condilar. Então, o lado esquerdo do centro de atividade cresceu muito mais do que o lado direito. E aí, ó, o que vocês observam? Olha a proporção da assimetria. Olha tanto que o lado esquerdo dela cresceu mais do que o lado direito, ó. O lado esquerdo tá tocando na linha lá embaixo, na linha vermelha, e o lado direito não tá tocando, ó. Essa linha amarela mostra a diferença de altura dos dois lados, né? E aí isso também reflete aí no queixo e na própria maxila, que é a parte de cima, como eu falei para vocês. Então, se vocês observarem, ó, os dentes estão tocando na linha do lado esquerdo e do lado direito não está tocando na linha. Então, essa atividade aumentada do lado esquerdo provocou tudo isso nessa paciente, tá? E como é que a gente consegue saber isso, né? Se a assimetria, ela vem de uma hiperplasia condilar. A gente tem um exame que chama cintilografia óssea, que mostra a atividade de crescimento. Então, se o paciente faz esse exame e ali acusa, né, que tem uma atividade maior de um lado do que do outro, a gente já consegue perceber que ali existe esse problema, essa hiperplasia condilar. Nesse caso, se a gente simplesmente fizer a cirurgia ortognática para corrigir a assimetria, corrigir problemas de mordida, com o passar do tempo, o problema vai voltar, porque o centro de crescimento lá na articulação continua ativo, né? Então, a gente precisa também intervir na articulação, que é o que a gente fez nessa paciente aqui, por exemplo. Então, nessa outra foto mostrando para vocês o biomodelo da paciente, né, que é uma reprodução fiel, igual eu tô mostrando para vocês no crânio aqui, mas esse aqui é uma coisa genérica, né? A gente consegue ter isso do paciente fielmente. Então, vocês conseguem observar, ó, como o lado esquerdo cresceu mais, a mandíbula dela tá tortinha assim, né? E como o côndilo tá maior, ó. Nessa outra imagem que mostra só a mandíbula, a gente consegue ver o côndilo realmente bem mais alongado do lado esquerdo do que do lado direito. E aí, o que a gente tem que fazer? Tem que ir lá fazer uma cirurgia na articulação, tá, gente? Ó, aqui é um acesso pré-auricular, que é o acesso para articulação. A gente vai lá na articulação e retira, ó, aqui tá cortadinho, ó. A gente retira esse pedaço que tá excedente, né? E que é o pedaço que faz crescer a mandíbula, faz a mandíbula continuar crescendo, tá bom? E aí a gente faz a cirurgia ortognática, né? Normalmente, e o paciente consegue ter o seu rosto normalizado, né, voltado aí para dentro dos padrões, mais simétrico possível, como é o caso aqui mostrando para vocês, ó, como ficou simétrico esse outro paciente depois da cirurgia ortognática associada à cirurgia da articulação, certo?
Esse procedimento, quando ele é identificado em crianças ainda, assim, em jovens, né, e ainda em fase de crescimento, a gente pode intervir no centro de articulação antes que a assimetria se torne tão grande que precise fazer uma cirurgia ortognática, entende? Então a gente pode intervir só na articulação, vai lá, tira aquela regiãozinha e aí como a outra região vai continuar crescendo, essa assimetria ela fica ali compensada e muitas vezes não precisa nem fazer a cirurgia ortognática junto. Eu espero que vocês tenham entendido sobre a hiperplasia condilar, mas se tiver ficado alguma dúvida, deixa aqui pra mim nos comentários que vai ser um prazer conversar com vocês, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.